De ser atacado por uma horda de abelhas assassinas a cair em um vulcão ativo, hoje veremos mais pessoas sortudas que sobreviveram ao impossível. Por muito pouco. Em 28 de março de 2024, um homem do estado do Oregon, nos Estados Unidos, chamado Shane Ramke, saiu para visitar uma loja de conveniência. Mal sabia ele que estava a poucos centímetros de uma grande inconveniência. Assim que Shane entrou na loja, ele notou algo voando na sua direção, uma lâmina de serra enorme. Em uma cena que poderia ser tirada diretamente do filme Premonição, Shane evitou seu fim por pouquíssimos segundos. Conforme capturado nas imagens de vigilância da loja, a lâmina de 1,20 m atravessou a rua e se alojou na parede bem ao lado da porta. O impacto foi tão forte que sacudiu o prédio inteiro. Cara, imagina o que teria acontecido com Shane se ele tivesse parado para amarrar o sapato ou algo assim. Parece que um parafuso solto de alguma obra de construção próxima foi o responsável pelo acidente assustador, embora não haja informações sobre se houve consequências. Quanto a Shane, ele sofreu uma ansiedade enorme após o incidente, e dá para entender. Carpinteiro de profissão, ele passou a ter muita dificuldade para passar tempo perto de serras, o que dificultou seu trabalho. Para ajudá-lo com as contas da terapia, sua filha Eternity criou um GoFundMe para que as pessoas pudessem ajudar. Se você tiver uns trocados, tenho certeza que Shane ficaria grato. À beira da morte. Por mais bonitas que sejam as cataratas do Niágara no Canadá, elas também são muito mortais. Todos os anos, de 20 a 30 pessoas mergulham para a morte, o que torna a história de Roger Woodward ainda mais incrível. Em 1960, James Honeycutt, de 40 anos, levou Roger, então com 7 anos, e sua irmã Diane, de 17, para um passeio de barco no alto do rio Niágara. James costumava levar as crianças para passear de barco, então a viagem não foi nada fora do comum. Até que pouco mais de 1 quilômetro das cataratas, o motor do barco apresentou um defeito. Freneticamente, James tentou remar manualmente até a costa, mas a forte correnteza os estava levando direto para as cataratas. Ele ordenou que as crianças colocassem seus coletes salva-vidas, mas estava tão ocupado remando que não conseguiu colocar o seu. Então, quando se aproximaram da borda, as águas agitadas bateram no barco e o viraram, fazendo com que os 3 ocupantes mergulhassem na correnteza. Diane se separou dos outros, mas felizmente foi içada da borda por 2 turistas que estavam perto. Quais as chances? Roger e James não tiveram tanta sorte. Eles se prenderam desesperadamente um ao outro, mas as águas furiosas os separaram pouco antes do precipício das cataratas Horseshoe, a maior das 3 quedas d'água que compõem o Niágara, com uma queda vertical de 57 metros. Isso é mais alto que a Torre de Pisa. Sem poder fazer nada, os 2 foram jogados direto ao precipício, mergulhando para o seu fim. Só que de alguma forma, Roger sobreviveu. Um menino de 7 anos usando apenas roupa de banho e um colete salva-vidas, sobreviveu a uma queda de 57 metros só com uma leve concussão. Por causa do seu colete salva-vidas, quando Roger mergulhou na água na base das quedas, ele rapidamente voltou à superfície de novo, o que acabou salvando sua vida. E quanto a James, ele sacrificou seu colete salva-vidas para tentar salvar os jovens, e infelizmente acabou sacrificando sua vida por eles também. Um verdadeiro herói. Cara, essa história me deixou com sentimentos mistos. Deixa eu, pelo menos, botar uma musiquinha aqui pra relaxar. Ah, bem melhor. Eu amo usar o Floating Music Player do Opera, pois ele me permite arrastar o player pra qualquer lugar da tela, até mesmo pra fora do navegador. Assim, eu consigo continuar focado enquanto escuto minhas músicas favoritas, e ele se conecta a todas as principais plataformas de streaming. Eu também posso personalizar o navegador com temas incríveis. O meu favorito é o Midsommar. E pra manter a minha tela de trabalho sempre organizada, eu uso o Split Screen. Assim eu consigo visualizar os meus roteiros e pesquisas na mesma tela com muita facilidade. Com as Tab Islands, as abas ficam organizadas por temas, e dá até para recolher e ocultar as guias que não estão sendo usadas no momento. E clicando no ícone na barra lateral, ou utilizando o atalho Ctrl+barra no navegador, eu posso usar o Command Line da área, a inteligência artificial integrada do Opera, que tem recursos como geração de imagens diretamente no Command Line, e o meu favorito, reconhecimento de imagem. Quem é o personagem dessa imagem? Ah, fala sério, que incrível! Baixe agora mesmo o Opera utilizando o link que está na descrição. Experimente esse e vários outros recursos do Opera, que vão mudar para melhor a forma como você navega na internet. Inspetor de insegurança.
Se tem uma pessoa em um canteiro de obras com quem você deve se sentir seguro, é o cara da segurança, certo? Bem, esse definitivamente não foi o caso da próxima história. O amigo do usuário do Reddit Gmoney88 era um empreiteiro que estava trabalhando em um canteiro de obras. Um dia ele estava segurando uma escada enquanto o inspetor de segurança descia com a pistola de pregos na mão. Já viu onde é que isso aqui vai dar, né? Ou o cara deixou cair a pistola de pregos, ou ele escorregou e acidentalmente pressionou a arma contra a cabeça do empreiteiro, já que um prego de 5 centímetros acabou enterrado em seu crânio. Incrivelmente, o cara não só sobreviveu, mas ele também escapou sem nenhum dano cerebral. Agora, como diabos isso é possível? Bom, para começar, um prego é pequeno e preciso. Claro, 5 centímetros já fazem um estrago, mas a ponta pequena e a largura do prego significam que ele atravessaria o crânio sem causar fraturas extensas. Isso também significa que apenas uma pequena área do cérebro seria realmente perfurada. E além disso, não seria tão doloroso. O crânio tem alguns receptores de dor, claro, mas o cérebro não tem absolutamente nenhum. Dito isso, esse cara ainda escapou com muita sorte. O prego milagrosamente evitou impactar as áreas mais críticas do cérebro, e ele conseguiu seguir com sua vida. Tá, e o cara da segurança? Bom, imagino que as suas consequências não foram tão mínimas. Milagre na estrada. Olha, tem gente que simplesmente não deveria dirigir. Eu não sou nenhum profissional, mas pelo menos eu nunca fiz isso. Sí, está vivo, está vivo. Essa filmagem maluca é de Tabasco, no México, em 2023. Supostamente, enquanto dirigia pela rodovia Fronteira Vila Hermosa, um caminhão bateu no carro laranja, que acabou preso embaixo de outro caminhão. Os espectadores naturalmente entraram em pânico e correram para o resgate, mas era super improvável que alguém tivesse sobrevivido a um carro esmagado desse jeito. Deixa pra lá. O motorista saiu completamente ileso. Parece que o veículo absorveu o impacto da maneira certa, formando uma concha protetora ao redor do homem aterrorizado. Se não tivesse amassado naquele formato específico, eu não ia estar aqui falando sobre esse cara nesse vídeo. Aposto que escapar assim de maneira milagrosa deu ao motorista uma nova apreciação pela vida. Mas da próxima vez acho melhor ele ir a pé pro trabalho. Fúria das abelhas. As abelhas são amigas, devemos protegê-las o máximo possível, mas quando se trata de abelhas assassinas, somos nós que precisamos de proteção. Elas são uma espécie híbrida muito mais agressiva de abelhas ocidentais, capazes de causar sérios problemas. Em 2023, Carl Amos, um homem de 81 anos do estado de Oklahoma, teve um encontro infeliz com essas vilãs cruéis. Ele estava na frente de casa cortando a grama quando foi atacado por algumas abelhas. Levemente irritado, foi até a varanda para pegar um repelente, só que essas não eram abelhas quaisquer. Quando chegou lá, apareceram tantos desses insetos furiosos que ele ficou completamente coberto deles. Repelente não ia resolver agora. Desesperado, ele tentou dar um tapa nas abelhas assassinas e fugir, mas ao fazer isso, ele tropeçou e caiu com força no chão, quebrando a bacia. Sem poder se mover e com uma dor incomensurável, ele foi forçado a ficar ali deitado enquanto mais e mais abelhas rastejavam sobre ele, picando cada parte do seu corpo, incluindo seu rosto. Foi tão ruim que Carl nem conseguia enxergar através da massa de abelhas que o envolvia. Felizmente, alguns trabalhadores de uma construção estavam voltando do intervalo do almoço nas proximidades e avistaram a cena. Eles correram e chamaram o serviço de emergência, que rapidamente chegaram com mangueiras e atiraram água nas abelhas, dispersando-as. Imagina o alívio do pobre homem. Apesar da natureza brutal do ataque, da idade avançada do homem e da complicação adicional de uma bacia quebrada, a previsão é que Carl se recupere totalmente. Tudo graças aos simpáticos trabalhadores da construção que o encontraram e ao serviço de emergência que chegaram o mais rápido possível. Quem sabe o que teria acontecido se fosse de outra forma. Preso na neve. Olha, eu só fui esquiar uma vez, e depois do desastre que foi, eu nunca mais vou. Não vou dar detalhes. Esse negócio pode ser muito perigoso. Francis Zuber estava esquiando na área de esqui Mount Baker, no estado de Washington, em 2023, quando viu algo que fez o seu coração disparar.
Este era Ian Steger. Ele estava praticando snowboard logo à frente de Francis quando aconteceu esse desastre. Ele escorregou em um pedaço solto de neve e caiu, ficando preso de cabeça para baixo enterrado. Basicamente, em áreas com neve, o solo diretamente abaixo de uma árvore recebe menos neve devido à cobertura. Isso cria o chamado poço de árvore, uma área de neve solta que pode ser mortal para as pessoas que caem. Você não só fica preso, como a neve ao redor bloqueia o ar de chegar aos seus pulmões, colocando você em um cronômetro mortal que a maioria das pessoas não sobrevive. Na verdade, o amigo próximo de Ian havia falecido exatamente naquele cenário apenas alguns meses antes, enquanto estava deitado sob a neve, completamente incapaz de se mover e com oxigênio rapidamente se esgotando. Ian pensou no seu amigo falecido, na sua noiva e na sua morte iminente. Ele sabia que tinha cerca de 15 minutos e já estava lá há uns 5, mas por puro acaso, Francis viu a sua prancha de snowboard saindo da neve e não deixou isso acontecer. You okay? You alright? Okay, you're good. You're good, I got you. You okay? Can you breathe? Oh, yeah. Okay. Alright. We're both gonna catch our breath for a sec. I'm gonna help dig you out, okay? Depois de muita escavação, Ian finalmente foi libertado, e uma amizade pra vida toda se formou. Da parte de Ian, as cervejas são por conta dele pelo resto da vida, e acho que parece justo. Magma maligno. Não preciso dizer para vocês que vulcões ativos não são exatamente lugares seguros. Mesmo assim, as equipes de filmagem às vezes precisam ir até eles para captar imagens. Em 1992, os cinegrafistas Michael Benson e Chris Doty estavam filmando imagens aéreas do vulcão Kilauea, no Havaí, para o filme de suspense Invasão de Privacidade. Mas as coisas pioraram dramaticamente quando o helicóptero perdeu potência e caiu na cratera do vulcão, evitando por pouco uma poça de lava derretida. A parte boa, bom, os dois cinegrafistas e o piloto sobreviveram. A parte ruim, eles estavam presos dentro de uma cratera, com vapores tóxicos espessos no ar e sem comida ou água. Benson e Doty decidiram tentar a sorte e escalar a ladeira íngreme e rochosa para sair. O piloto ficou onde estava, o que acabou sendo a melhor ideia. Poucas horas depois, um helicóptero de resgate o localizou e o levou para um local seguro. Mas os dois cinegrafistas não estavam em lugar nenhum, e devido ao mau tempo, outras tentativas de resgate foram frustradas. Pouco a pouco, Doty conseguiu sair da cratera no final do dia, mas Benson não teve tanta sorte. Ele subiu 18 metros abaixo da borda da cratera, mas ficou preso em uma pequena saliência sozinho. Voltar não era uma opção, e ele não conseguia subir mais. Então o exausto cinegrafista não teve escolha a não ser sentar e esperar. E foi o que ele fez, por um dia inteiro, até que uma melhora no tempo finalmente permitiu que os socorristas o encontrassem e baixassem uma rede do helicóptero para resgatá-lo. E embora estivesse sofrendo com pulmões inflamados, pneumonia química e desidratação, ele sobreviveu. Mas a pior parte é que todas as cenas de vulcão pelas quais a equipe arriscou suas vidas foram descartadas da versão final de Invasão de Privacidade. Dá pra acreditar? Ataque de pombo. Pombos são nojentos, mas você sabia que eles também podem ser mortais? Pergunta pro britânico Matthew Brearley. Em abril de 2011, ele estava dando um passeio de moto depois de passar um tempo com um amigo. Essa calma foi repentinamente e violentamente quebrada quando um pombo disparou na sua direção do nada. O inimigo com penas colidiu com o rosto de Brearley. Estava indo tão rápido que quebrou a viseira do capacete e os seus óculos. A força inacreditável do golpe imediatamente deixou Brearley inconsciente, mas o seu pé ainda estava no acelerador. Então a moto rapidamente ganhou velocidade e depois de atingir inacreditáveis 225 km por hora, o homem inconsciente colidiu com uma árvore e foi lançado pelos ares. E como você deve imaginar, o pouso não foi agradável. Depois dessa provação, nosso infeliz herói ficou com uma longa lista de ferimentos, incluindo fraturas no crânio, sangramento cerebral e costelas quebradas. Ele até precisou aprender a andar de novo, depois da devastação causada em seu corpo. Mas, incrivelmente, ele sobreviveu para contar a história. Imagina ter lá escrito pombo na causa mortes do seu obituário. Felizmente, Brearley não teve que sofrer essa humilhação. Queda livre. Como eu já falei aqui nesse canal, eu sou um medroso. O mais extremo de esporte que eu consigo jogar é boliche usando luvas. Então, por que alguém escolhe pular de bungee jumping é algo que eu não consigo entender. Como, por exemplo, a história de Erin Langworthy. A australiana de 22 anos fez uma viagem à Zâmbia em 2014 em busca de aventura. Então, quando ela ouviu sobre a experiência incrível, que era saltar sobre o rio Zambezi em Victoria Falls, ela não pensou duas vezes. Não importa que ela tivesse visto crocodilos nas águas de lá naquela manhã. Para ela, se 50
50 mil pessoas faziam esse salto todos os anos, só podia ser seguro, né? E foi assim que ela se viu parada precariamente na beira de uma ponte. Então Erin acalmou seus nervos e pulou, mas a descarga inicial de adrenalina foi interrompida por um choque repentino em seu peito. A corda elástica arrebentou. Ela caiu descontroladamente em queda livre de impressionantes 40 metros, antes de finalmente colidir com o rio. Seus pulmões se encheram instantaneamente de água, enquanto ela mergulhava sob a superfície e era arrastada abaixo pela corrente. Tudo isso com as pernas ainda amarradas. Para piorar ainda mais as coisas, o que restava da corda ficou preso entre algumas pedras, o que a prendia debaixo d'água. Sua visão começou a desaparecer. Será que o fim estava próximo? Ainda não. Com um incrível feito de força, ela mergulhou e conseguiu soltar a corda, emergindo com um suspiro. Só que então ela foi arrastada ainda mais rio abaixo. Por fim, ela conseguiu alojar o braço entre algumas pedras na beira do rio, onde ficou indefesa por agonizantes 40 minutos à mercê da água. Então, finalmente, um funcionário da empresa de bungee jumping a encontrou e conseguiu tirá-la de lá. Desafiando toda a lógica, ela estava viva. O pior dos ferimentos sendo o pulmão parcialmente colapsado. A empresa se desculpou profundamente e Erin pôde ir para casa com sua mãe, para quem ela havia enviado um cartão postal um dia antes do salto. O cartão dizia: "Eu vou saltar de bungee jumping amanhã, então já vou me despedindo." Brincadeira. O destino certamente tem um senso de humor bem estranho. Expedição da escassez. Em seus esforços para explorar o mundo, os britânicos partiram em inúmeras expedições históricas, algumas mais bem-sucedidas que outras. Em 1819, o explorador britânico John Franklin e uma tripulação de 18 outros pretendiam mapear a passagem do Noroeste, uma rota marítima acima do Canadá. Com a ajuda de comerciantes e tribos locais, o plano era viajar para o Grande Lago dos Escravos, seguir um caminho já conhecido ao longo do rio Coppermine, chegar ao mar e então virar para o leste, explorar a desconhecida costa ártica do Canadá. Não saiu como planejado. Não que Franklin e sua tripulação não tenham tido sucesso inicialmente. Em 1821, eles conseguiram mapear mais de 800 quilômetros de litoral e estavam prestes a seguir para Fort Enterprise, um acampamento que montaram antes de esperar o longo inverno canadense. Só que o clima piorou e o mar agitado tornou impossível chegar lá de barco como eles tinham planejado. A única alternativa era uma longa e árdua caminhada por uma área apropriadamente conhecida como Terras Áridas. A jornada foi um inferno. Durante meses, o grupo viajou com fome, desidratação e congelamento constantemente. Eles ficaram com tanta fome que foram reduzidos a comer líquens de pedras que os deixavam doentes. Eles até ferveram suas botas de couro para comer, mas teve um membro da expedição que decidiu dar um basta nisso, depois de uma série de desaparecimentos e a alegação de que ele tinha conseguido carne de lobo de maneira inexplicável. Ficou bem claro que ele optou por comer pessoas. Alerta de spoiler: depois que os outros descobriram, eles não deixaram o cara escapar. No final, apenas 11 dos 22 homens chegaram a Fort Enterprise. Eles estavam exaustos, famintos e desesperados. Só que a provação não acabou. O acampamento, que eles esperavam estar cheio de carne seca, estava completamente desprovido de suprimentos. Em desespero, a tripulação restante se amontoou e esperou o fim. Mas esse fim não viria. Milagrosamente, um grupo de uma tribo local apareceu com comida e cuidou deles até que recuperassem a saúde. O grupo esgotado voltaria para casa em 1822 e Franklin foi aclamado como um herói pelos esforços que fez para sobreviver. Tá bom, o cara ganhou o status de herói por fazer a galera comer botas. A caroneira. Em fevereiro de 2020, o usuário japonês do Twitter, Osaka Pushiko, postou um vídeo de arrepiar os cabelos. Enquanto dirigia na Hanshin Expressway, ele viu algo totalmente horripilante. Fala sério, meu irmão, que diabos é essa mulher? Será que ela sobreviveu a alguma situação horrível? Tá bom, calma, é só um manequim. Tudo isso foi projetado para chamar atenção para essa empresa, a Sanda M-Class Garden. O veículo faz parte do serviço de transporte deles e ostenta essa boneca assustadora na parte traseira. Então, alarme falso dessa vez. Mas eu garanto a vocês que a próxima história tá longe de ser falsa. O buraco do inferno. Os oleodutos subaquáticos não podem ser deixados operando sozinhos. Eles precisam de reparos e manutenção, o que significa que alguém tem que ir até as profundezas turvas para realizar essa tarefa perigosa. Então se prepare para uma das histórias mais horríveis que eu já ouvi. Em 25 de fevereiro de 2022, a Paria Fuel Trading Company contratou uma equipe de mergulhadores para realizar a manutenção de um dos seus oleodutos em Pointe-à-Pierre, em Trindade e Tobago. Kazim Ali Jr., Yusuf Anri, Fizal Kurban, Rishi Nagasaki
Kassar e Christopher Bodram foram selecionados para trabalhar no oleoduto e então desceram até lá. Ele tinha uma espécie de formato de U, e a equipe havia instalado uma câmara cheia de ar pressurizado em uma das extremidades, onde eles poderiam trabalhar mais facilmente em condições secas. Para realizar o trabalho, eles primeiro precisaram remover 2 plugs herméticos do oleoduto. O primeiro foi feito sem problemas, mas quando eles removeram o segundo, as coisas tomaram um rumo horrível. No momento em que removeram o tampão, a água do oceano correu para dentro da câmara, submergindo-os instantaneamente e criando um redemoinho caótico. Antes mesmo de perceberem o que estava acontecendo, eles foram sugados 400 metros abaixo, na calha oleosa, a uma velocidade vertiginosa. Isso é mais do que a altura do Empire State Building. O terror e a confusão são difíceis de imaginar, mas como isso foi acontecer? Basicamente, o interior do tubo tinha uma pressão muito menor do que a câmara externa, e tanto o ar quanto a água se movem naturalmente das áreas de alta pressão para baixa pressão. Então, quando removeram o tampão, uma diferenciação de pressão foi criada, e ela foi tão drástica que puxou água violentamente do oceano para dentro da câmara e para baixo do tubo. A corrente resultante agiu como um vácuo e sugou cada um dos mergulhadores para a escuridão. Mas em uma cruel reviravolta, os 5 homens se viram presos em um tubo escuro e apertado cheio de óleo e água. Feridos, confusos e aterrorizados, eles fizeram esforços para se orientar. Surpreendentemente, eles estavam vivos de alguma forma. Por pura sorte, eles deslizaram e pousaram em uma bolsa de ar no meio do cano. Mesmo assim, a situação era terrível. Eles perderam seus tanques de oxigênio, não conseguiam ver nada e alguns deles quebraram ossos. Mas eles permaneceram o mais calmos que puderam e Christopher bolou um plano. Para escapar, eles precisavam voltar pelo caminho de onde vieram, onde sabiam que o cano estava aberto. Se eles fossem pelo caminho errado, seriam recebidos por um beco sem saída, e aí o fim seria certo. Era uma chance de 50-50, mas eles não tinham outra escolha. Segurando nos tornozelos uns dos outros, eles lentamente desceram por uma extremidade do cano. Apesar da situação, as coisas pareciam esperançosas. Isso até Christopher descobrir algo péssimo. A próxima área do cano estava completamente submersa com água e óleo. O grupo ia ter que mergulhar por um trecho desconhecido para passar. O risco era muito grande, e o medo maior ainda. Rishi, Kazim e Yusuf não conseguiram. Então, Christopher e Fizal prometeram trazer ajuda de volta e deram um perigoso mergulho. E eles continuaram. Quando estavam prestes a ficar sem fôlego, veio o alívio. Eles atingiram outra bolsa de ar. Ofegantes, eles descansaram por um momento. E então, notícias ainda melhores. Havia um tanque de oxigênio encostado no cano, mas ainda não tinha acabado e eles estavam exaustos. Fizal teve que encarar os fatos. Ele estava cansado demais para continuar. E então, Christopher pegou o tanque e deu o próximo mergulho sozinho. Aquela jornada pela escuridão teria sido nada menos que infernal, mas ele corajosamente seguiu em frente, até que sentiu algo à sua frente, a curva do cano. Ele então nadou para cima até chegar à superfície, mas acima dele havia apenas escuridão. Esse não podia ser o fim. Será que ele tinha pego o caminho errado? Ele pediu ajuda e bateu em uma corrente próxima, em uma tentativa desesperada de chamar a atenção de alguém. E incrivelmente ele foi ouvido. O cano acima dele se abriu e a luz entrou enquanto os mergulhadores de resgate começaram a ajudar Christopher a se levantar e sair. Contra todas as probabilidades, ele conseguiu. Já os seus amigos não tiveram tanta sorte. A Parria Company se recusou a enviar mergulhadores de resgate para buscar os homens, e eles foram deixados dentro daquele túnel claustrofóbico por dias até se tornar o seu túmulo. Depois da tragédia, uma batalha legal se seguiu para descobrir quem foi o responsável. Só podemos esperar que no final de tudo haja justiça. Enfim, pelo menos eu fico feliz que Christopher tenha saído bem e possa ver sua família de novo. E com essa história tensa, acho que já deu por hoje. Qual história você achou mais impressionante? Me conta nos comentários aí embaixo e eu te vejo no próximo. Obrigado por assistir.